Olá, pessoal. Vamos começar a trabalhar com a modelagem da estrutura de cobertura. Antes de começar a modelar em si, vamos trabalhar alguns conceitos básicos, tá? A estrutura de cobertura, ela pode ser feita eh, através de treliças, né? Ou a própria alvenaria. No caso, eu posso construir uma empena, né? Que é a parte da parede triangular, né? E apoiar a minha estrutura nessa alvenaria aí. Muitas casas são realizadas dessa forma, tá? Mas o mais recomendado é que exista um elemento estrutural, como uma treliça, como pontaletes apoiado na laje. No caso aqui, eu teria um pontalete apoiado sobre a laje, e aqui teria outro, e depois eu passava um sarrafo guia dos dois lados, travando esses pontaletes, né? Também é outra situação que pode ser adotada. Então, basicamente aqui a gente vê um telhado de telha cerâmica, né? Então, telha cerâmica de concreto, telhas dessas telhas menores, né? Sem ser de aço, sem ser de fibrocimento, telhas de pequenas dimensões, né? Então, basicamente é formado aí por ripas, né? Onde é uma madeira deitada, né? Um perfil deitado. Eu acho que é o único perfil que a gente usa na menor direção, né? A altura. E aí a gente apoia a telha em cima desse perfil. Então, coloca a telha aqui em cima do perfil, tá? Então, as ripas elas servem para apoiar essas pequenas telhas, né? Quando eu tenho telhas maiores, aí elas já são apoiadas em caibros, né? Ou em vigas, em vigotas, em teças, né? Que são essas vigas aqui que podem estar apoiando os caibros aí dessas telhas menores, né? Então, na caso das telhas maiores, a gente só precisa dessa estrutura aqui de baixo, da minha treliça, né? Da minha treliça ou apoio de alvenaria estrutural e teças, né? Então, minha telha de metálico ou de fibrocimento eu uso essa característica, tá? Ou até vigotas mesmo aqui, né? Eu tenho vigas apoiadas as teças em cima, pode ser desse jeito também. Enquanto nas telhas pequenas a gente pode ter um espaçamento menor das treliças, imagina que eu ou de vigotas, né? Coloco um espaçamento menor e apoio elas sobre caibros. Também pode ser uma solução aí viável, tá? Porém, o mais é, a opção que tem mais elementos estruturais é essa que está sendo apresentada, né? Eu utilizar ripas apoiados sobre caibros, esses caibros apoiados sobre teças, essas teças apoiadas em treliças ou vigas ou alvenarias, né? Então, é inúmeras soluções aí que a gente pode ter para as coberturas, tá? Aqui eu vou estar apresentando duas e aí a gente vai tentar modelar uma de cada. Se o vídeo não ficar muito grande, a gente faz uma de cada. Quando vocês forem fazer a prática, vocês começam aí pela telha de fibrocimento que tem menos elementos aí, ou a telha metálica que tem menos elementos para modelar, aí fica mais fácil para acompanhar, tá? Então, ok. Eu vou ter que modelar, no caso eu vou fazer a estrutura de madeira, porque são elementos mais simples, né? São elementos com seção retangular, então fica mais fácil da gente modelar eles do que usar um perfil metálico, mas nada impede de eu usar um perfil C enrijecido, né? Só que eu vou ter que desenhar esse perfil e modelar ele, tá? Então, aqui eu estou dando, né, nessa tabelinha aqui, nessas colunas, né, eu estou dando aqui as dimensões, né, de vigas, de caibros, de ripa e ripão, tá? Normalmente aí ripa a gente vai adotar aí 4 por 2, tá? 4 por 2 centímetros. Caibro, caibro sempre é 5 por 4. A gente tem com o tempo, né, essas medidas aqui, elas só vão reduzindo na madeireira. Então, toda vez quando a gente for comprar algum desses materiais, nunca vai encontrar uma dimensão
que tenha lá na referência técnica de 20 anos atrás, tá? Talvez você vai ver, é, no caso aqui nem tem pontalete, né? A gente poderia colocar aí uns pontaletes aí de 7x7, né? Para fazer uns pilaretes para apoiar sobre a laje. Então tem diversas soluções aí que eu posso estar utilizando, só que isso aqui vai depender o quê? De fornecedor. Então eu vou ter que ir lá na madeireira e ver quais seções estão disponíveis na cidade, tá? Para eu poder fazer esse projeto e depois verificar quanto à sua resistência. Ok, então vamos começar com relação aos espaçamentos. Na primeira modelagem, a gente vai fazer aí com telhas termoacústicas, tá? Ou poderia ser fibrocimento. Então, para essas telhas, a gente precisa usar só vigotas, né? Ou caibros, né? Nessa direção aqui, né? Na verdade, vigotas com um espaçamento, né? Então, esse espaçamento aqui ele vai depender do tipo de telha, né? Então, se eu tenho uma telha mais leve, eu posso ter um espaçamento maior, né? Então, aqui, ó, o comprimento 2 pode ser aí de 2 metros, 1,60 m, vai depender do comprimento total aqui. Então, vamos dizer aí, como a nossa casa é pequena, esse espaçamento aqui vamos colocar aí de 2 metros, tá? Ou 1,60 m. O beiral, no caso o beiral aqui, a gente vai adotar na nossa casa de 50 centímetros. Mas como essas telhas elas são muito leves, pode ter aí beirais até de 2 metros, né? Mas isso aqui é mais para galpão, né? Por exemplo, um beiral desse tamanho. E o espaçamento das terças aqui, eu tenho aí de 1,50 para a telha de fibrocimento simples e de 1,70 para a telha de termoacústica, tá? A telha metálica aí, 1,70. Então essas são algumas medidas, né? Com relação à telha cerâmica, aí eu vou ter que ter as minhas vigotas, vou ter que apoiar ela. Aqui no caso não estou usando ripa, né? Mas eu poderia ter viga aqui embaixo, ó, uma viga aqui embaixo, né? É, ou uma treliça, ou isso aqui ser treliça, e eu passar caibros aqui, ó, caibros, e depois colocar as ripas, né? Poderia ser uma solução. Mas aqui eu vou fazer caibros e depois passo a ripa, tá? Então, caibro, ripa, e embaixo eu tenho que colocar alguma peça de sustentação, né? Seja uma viga, seja alvenaria, e isso aí eu vou ver quando eu for modelar. Mais uma coisa interessante é que o espaçamento das telhas, nesse caso aí, é o que a gente chama de galga. E a galga ela vai ser de acordo com um modelo, tá? Então aqui, no caso da telha cerâmica, o espaçamento, em vez de ser de 2 metros, o espaçamento é de 1 metro, tá? De 80 centímetros. Então vou estar adotando aí 80 centímetros, certo? Porque é um comprimento assim, de 6 metros. Então vou adotar ali 80 centímetros entre espaçamento. Normalmente o que a gente vê aí é de entre 60 e 80, tá? Então fica o valor aí 2, ele sempre fica entre esses valores aqui, né? Que a gente vê aí comumente o pessoal adotando aí nas obras, né? Entre 60 e 80. E aí eu tenho esse instrumento aqui, né? Que nada mais é do que a galga do assentamento ali das minhas ripas, tá? Isso aqui, ele é feito durante a obra, depois os meninos pegam e ficam brincando de arminho, né? Mas basicamente isso aqui é um gabarito, né? A galga é o gabarito para eu ir colocando várias ripas aí mais rápido do que ficar medindo, né? Então aí eu coloco o gabarito aqui e vou só levando ele para frente. Uma coisa que eu tenho que frisar aqui para vocês é que a primeira telha, né? A galga dela é menor, tá? Porque a telha ela tem que sair um pouco aqui do telhado. No caso aqui eu não coloquei nenhum desenho do telhado completo, mas não tem problema. A telha ela tem que sair um pouco do telhado para proteger essa madeira aqui de chuva, tá?
Então, por isso que essa aqui é menor e ela é dupla, tá? Porque ela empina um pouquinho a telha aqui da beirada, faz com que a água seja projetada para frente e não escorra aqui na minha estrutura. Então, a ideia é essa. Então, no caso aqui, se é 32 aí não tem a galga aqui, ó. Telha plan é 40, né? Então, eu tirei 3 centímetros. Então, no caso aí, teria que ficar 37 a primeira telha, né? E aqui tá os caibros, ó. Lembra lá que eu falei entre 60 e 80 centímetros? Pessoal, aqui tá uma recomendação entre 50 a 60, tá? E aí a gente vai colocando os caibros para depois assentar essas ripas. Então, cada telhado vai ter a sua peculiaridade, né? A sua especificidade. Vai depender aí de como é o seu projeto, que tipo de telha. Tipo assim, eu quero botar uma manta entre os caibros e a ripa, uma manta térmica, você pode colocar, isso ajuda muito no conforto térmico, né? Então tem tudo isso aí relativo ao telhado, né? E tem que ser modelado. Aqui a ripa de borda, né, que eu falei, que ela tem que ser dupla, o espaçamento é menor. O vão interno entre aqui as vigotas, ó, vão interno aí de 1,5 m. Então a gente já começa a ver essas referências e a gente vai usar essas referências para fazer a modelagem. A colocação das telhas é feita sempre do canto aqui e avançando para a lateral e para o superior, né? De tal forma que eu não comece a telhar de cima para baixo, tá? Então, basicamente, eram esses conceitos aí. Eu vou deixar esse arquivo aí para a gente consultar, né? Então, a gente consulta esse PDF. E agora a gente volta para o nosso projeto e vamos tentar aí, né? Fazer essa modelagem. Aqui no nosso projeto, o primeiro telhado que eu vou fazer é um telhado aí de 2 águas e com telha plana, telha metálica ou termoacústica, tá? Então, primeiramente, vou voltar aqui, cobertura, né? Vou ver aqui o térreo como referência. Então, tá aqui o térreo como referência. Eu vou criar aqui, para ser mais rápido, um polígono, né? Esse polígono aqui eu vou pegar da face externa do meu reboco até a outra face externa. Tá aí meu polígono. E eu posso, acho que eu nem não estou conseguindo selecionar ele aqui. Deixa eu só tá ligado. Pronto, consegui selecionar, Ctrl D. Vou movimentar ele aqui para o lado, tá? Movimentei para o lado, melhor para eu fazer aqui, depois eu deleto ele. Eu vou criar aqui agora a modelagem, ferramenta cobertura, venho aqui, vou criar um modelo genérico, que eu quero só a telha, ó. Telha cerâmica, né? Telha cobertura, telha. Eu tenho alguns outros materiais, alumínio, tijolo, vedação, né? Alumínio, ferro, zinco. De telha eu acho que só tenho essa, né? Vou deixar ela aí. Membrana. Membrana impermeável. Depois eu vou ver aqui como é que vai ficar essa telha aqui. Então, ó, cliquei aqui. A inclinação, esqueci de falar da inclinação. Telhas, cada telha vai ter o seu tipo de inclinação, ok?
e é dado em porcentagem. Então, essa inclinação aqui para essa telha, o mínimo dela ali é uns 12 a 15%, tá? Então, se eu colocar 30% para uma telha metálica, não tem problema nenhum, tá? Ah, vou selecionar aqui telha e eu altero aqui no modelo. Venho aqui no modelo, vou ligar e aí eu seleciono o material. Acho que aqui tem mais, ó. Hum, não tem telha, né? Tecido, tijolo, metal, aço. Tá, depois a gente vê aí. Eu vou deixar aqui aço e aplicar nela toda, porque para dar ideia para vocês que eu só quero a telha. É tanto que aqui a espessura dela eu vou deixar aí 10 centímetros, ó, só para ter essa espessurazinha. E aí tem também um beiral, né? Beiral eu coloco depois. Então tá aí, coloquei. Então eu quero daqui para cá e aí eu quero que cresça para cá, né? Então daqui, calma aí, tô tá seleção retangular, vamos lá, daqui para cá. Hum, ficou bom não. Peguei da lateral. Deletei, ok. Volto aqui para cobertura, mudar esse modo de seleção aqui, ó. Esse aqui é o melhor, que aí eu pego a ponta aqui, ó. Aqui que começa, depois eu venho para cá e venho até a metade. Pronto. Agora sim. Então tá aí. Ah, eu já tenho metade do telhado feito. Vou voltar para o 2D, seleciono. O beiral está aqui, né? Posso clicar aqui, ó, ampliar, né, a margem aqui. E aí eu clico aqui para frente, ó. O beiral é de 0,50, ó. Enter. Então foi 50 do beiral para frente. Nesse aqui, que não é um modelo automático, eu tenho que fazer o beiral manualmente, tá? Deixa eu até botar o tecladinho aqui para vocês irem acompanhando aí como é que eu estou fazendo, ó. Aí eu venho aqui, vírgula, 50, coloquei para lateral, daqui também, vírgula 50, pronto. Tenho aí a minha cobertura, né? Só que eu tenho só um lado. Então vou selecionar Ctrl Shift M, esse plano aqui, desse ponto para cá. Então Shift, Enter, Enter não, só cliquei, tá? Pronto. Tenho aí, se eu visualizar aqui F3, ó, tenho aí o meu telhado, tá? É metal, tá aí, uma telha pode ser plana, pode ser, aliás, plana não, pode ser termoacústica, pode ser de aço, né? Ou de fibrocimento. E aí, eu vou tentar usar aqui uma ferramenta automática já para criar os caibros tudo de uma vez só, ou as vigotinhas, tudo de uma vez só. Então, eu venho aqui, ó, F2, venho aqui modelagem, e aí aqui tem extras, coberturas,
esse Roof Make aqui e assistência de coberturas. Deixa eu selecionar a cobertura primeiro. Cobertura, Roof Make, assistência de cobertura. E aqui tem a questão dos caibros, né? Então, no caso, meus caibros aqui, eles serão as vigotas, tá? Então, os caibros são as vigotas. Então, o acabamento eu sempre gosto de perpendicular. Aí eu volto lá para o nossa apresentação, né? E aí eu tenho aqui, ó, os caibros, no caso aqui no programa, eles sempre vão ser paralelo ao caimento da água, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter o quê? Um espaçamento aí de 2 metros a 1,60. Então, vou adotar 1,60, espaçamento entre eles. E o tamanho deles, eu vou adotar de vigas, tá? Essas vigotinhas aqui que vai fazer o papel da treliça. Então, essas vigas aí, eu vou selecionar aí ela de 6 por 20, tá? Então, se ela é 6 por 20, deixa eu voltar aqui para o ArchiCAD. Então, ela é 6 por 20. Espaçado a distância entre os caibros, 1,60. Distância mínima entre os caibros, um mínimo que eu quero. Se é 1,60, dependendo da situação, é 80 centímetros, metade. Se tiver, aí aqui tem as condições, né? Que eu posso marcar para acontecer, ó. Não alinhar os encontros, ou alinho ou não alinho, tá? Então isso aqui vou deixar para alinhar, né? Aí tem aqui criar viga, né? Criar esse elemento aqui. Então isso aqui não precisa criar terças, no caso aí de cumieira, né? Então é para criar no encontro lá dos caibros, é para ter uma terça dessa aqui, tá? Ou assim, ou assim, como é que eu quero, né? Aí tem aqui, ó, o frechal, que é uma madeira ali que a gente coloca para a estrutura de madeira apoiar é, em cima, né? Esse skybra apoiar em cima desse frechal, né? Como é que vai ser esse frechal? Então aqui, ó, eu não estou usando essas vigotas de 6 por 20, então vou adotar para a cumieira também a mesma, 6 por 20. Ah, no meu frechal, eu vou adotar 6 por 20, mas eu vou adotar ela deitada, tá? Então, 20. A função desse frechal é distribuir o carregamento que está recebendo dessas vigotinhas, né? Distribuir na laje, né? Ou naquela viga lá, né? Aí, encontro de águas, né? Ou no caso aqui, o rincão e espingões aqui, se tiver. Não vai ter, só vai ter a cumieira, né? O encontro da água só vai ser da cumieira. Mas se tivesse, né? Eu ia colocar aqui 6 por 20, que é as vigas que eu estou trabalhando. Se você reparar, aqui tem onde é que ele é, não? Então é estrutura viga. Ah, então aqui tem um padrão dele, né? O vegetal. Então presta atenção e deixa tudo em estrutura, tá? Que isso aqui é tudo estrutura. Criar travessa, isso aqui a gente não vai ter, tá? Não desabilita essa e essa aqui. E aí eu vou clicar aqui em OK. E ele vai criar. Criou aqui a minha criou a minha os meus caibros, né? Vou visualizar aqui em 3D. Tá aqui, ó. Infelizmente, ele cria dentro da telha, tá? Então aí eu tenho que movimentar a minha telha, porém eu tenho que colocar os caibros, né? Então aqui, ó, Ctrl D, vou pegar desse ponto. Aqui tem 20, né? Eles têm 20 de altura. Os caibros aí vão ter, digamos, 5 por 5. Então eu vou ter que subir aí, vírgula 25, né? Então meu telhado aí
vai subir aí 25, né? Ah, não ficou muito bacana, né, esse espaçamento, porque ele começa ali do canto, né? Esse canto aqui, ele ele não vai ser, ele não vai ter essa viga, tá? Porque aqui é o beiral. Então ele vai ser só os caibros passando para fora, né? Beleza. Então isso aqui está naquela questão da distância, né? Que eu coloquei, ó, aqui no meio tem distância de 1,60. Deixa eu ver aqui, medir daqui para cá, 1,54, 1,60. Então não gostei muito dessa divisão aí interna, tá? Então vou voltar aqui, vou selecionar aqui minha estrutura, vou deletar, né? Vou selecionar aqui o meu telhado, vou vir aqui em modelagem novamente. Ah, modelagem, meu Deus do céu. Cobertura, extra cobertura, assistente de cobertura. E aí essa medida distância mínima, né? Eu tenho que aumentar ela, não pode ficar uma coisa destoante, né? Então, voltando aqui nas minhas distâncias, eu vou ter ali 1,60 a 2 metros, né? Aí aqui eu tenho lá na frente, colocou no máximo 1,50 m, né? Eu vou colocar 1,50 m aí, que vai que futuramente a pessoa quer trocar essa telha de fibrocimento por uma telha cerâmica, né? Então, aí eu vou escolhendo, né? Eu vou fazendo minhas escolhas aí como projetista, tá? A menor distância, vou colocar aí o canto, que é o beiral, né? Que é 50 centímetros. Então, tudo vai ser descontado lá no canto. Então, vou dar OK aqui. Ah, agora sim. Agora ficou perfeito. Olha aí. A gente trabalhou aqui com 1,50. Essas do canto aqui, para mim, não vai importar muito, tá? Então, aqui, ó, vou ver aqui F3. Novamente criou em cima da minha estrutura aí, né? Da minha viga, da minha, da minha telha, né? E aí eu havia subido a telha, né? Então eu vou dar um Ctrl D aqui e rebaixar isso aqui 25 centímetros. Tá aí, 25 centímetros. Ok, é isso aqui mesmo, tá? Então eu tenho um frechal aqui, ó, apoiando na viga. E aí eu tenho eu tenho ali a minha laje, né? Ok, o telhado está fora. O que que eu tenho que fazer agora? Os caibros para apoiar essa terça, essas telhas, né? Então eu vou F2 e vou ter que criar. Então vem aqui em opções, atributos de elemento e vem aqui, ó, gestor de perfil, tá? Nesse gestor de perfil, eu vou criar o meu caibro. Então, ó, caibro, caibro, é, distância x 4, distância y 5. Então, caibro 4 por 5, tá? Então, tenho esse caibro e eu vou ter que desenhar ele aqui, né? Tem a origem aqui e aí eu vou desenhar o meu caibro. Vou ir aqui em documentação, ferramenta trama, seleciono aqui e aí eu digito aqui, né, dimensão x, 4, ok. Oxe, não era ok. Ctrl Z, ferramenta trama, 0,04, vem aqui para baixo, 0,05 e ok. Então tá aí o meu caibro, é isso aqui. Vou selecionar aqui o tipo de acabamento dele, madeira estrutural, tá? Então aqui, ó, selecionei ele, madeira estrutural, tá aí.
É, E aqui tem onde ele vai ser aplicado, ó. É parede? Não. Ele é viga. Então ele é aplicado aqui como viga, certo? Ahn, Tem outros padrões aqui, outras configurações que eu poderia fazer, mas eu vou salvar já ele aqui, tá? Então salvei porque eu já vou usar, tá? Então, ok, salvei. Ele está em viga. E aí eu vou usar ele agora colocando aqui na minha cobertura. Certo. Para me auxiliar, eu vou ter que criar um corte aí no meu telhado. Vou criar um cortezinho aqui. Segura Shift para fazer o cortezinho reto, que é o meu corte A4. Ó, o tanto de corte aqui que estou usando para auxiliar, né? Quando eu clico nele, tá aí as minhas vigas, né? E o meu telhado, né? Repara aí que o telhado ele não tá bacana aqui, né? O telhado tá aqui, ó. Ele segue uma linha reta. Vou até desenhar uma linha aqui, ó. Ele segue uma linha reta aqui. Opa, voltar aqui esse corte. Ele segue uma linha reta, só que aí corre o risco do quê? Disso aqui escorrer água na minha madeira, que é o que eu não quero, né? Então, para solucionar isso, o que que eu faço? Eu vou diminuir aí essa frente aí da minha viga, né? Então tem aqui a viga, ó, ela tá passando um pouco. Aqui a gente vai fazer o tratamento muito aqui no 3D, né? Então aqui, ó, vou tirar aqui a seleção vínculo de elementos, vou clicar. Ué, hum, aqui mostrar a seleção. Tá, a seleção tá aqui. Hum, será que é só no F2? É, só no F2. Então, ó, vou clicar. Esse telhado tá me dando um problema agora. Vou movimentar ele aqui para o lado. Desse ponto para cá, 10 metros. Linear. 10 metros. Pronto. Agora não tem perigo de eu pegar ele. Então, vou pegar aqui, ó. Não tem a opção de reduzir ela, não. Não é que nem a viga. Na verdade porque tem a definição dela, então eu consigo alterar o comprimento dela. Tem a cota, tem um comprimento aqui, né? Ó, tem um comprimento aqui do beiral, então posso alterar, colocar, digamos aí, 45, já ajuda. Deixa eu ver aqui. Funcionou. Ahn, deixa eu ver se tem como eu aplicar nos outros. Nessa, tem. Ixi, eu tenho que selecionar, né? Aqui, aqui, aqui.
Aqui. Mesma coisa para o outro lado, será que vai dar certo? Não, vai alterar a angulação. Então essa eu tenho que configurar novamente aqui, 45 de beiral, ela vai reduzir, né? Na verdade eu creio que se eu selecionar todas aqui, eu acho que tem como eu alterar tudo 45. Ou não. Deixa eu ver se alterou. Alterou. Se não alterou, a gente vai perceber quando fizer os caibros desse lado, quando passar para o outro lado, vai estar bem visível, né? Mesma coisa que esse freixal, ele a gente não vai precisar dele, né, no final, mas eu vou usar aqui esse acabamento que ele dá, que é essa assembladura que ele dá, para assentar essa estrutura lá na minha laje, tá? E agora eu vou incluir aqui a minha viga, né? Então, voltando aqui para o projeto, eu vou incluir a minha viga, que nada mais é do que o caibro. Então, venho aqui, aí eu venho aqui, ó, personalizado e seleciono caibro 5x4. Ok, então meu caibro ele vem, não está querendo pegar aqui, porque eu desmarquei aqui, né? Deixa eu mudar aqui a orientação dele, onde é que está a questão da orientação? Não tem. O acabamento dele reto, ângulo de inclinação da viga. Puxar aqui e vou puxar ele aqui para o final. Para mim não importa, porque eu vou ver ele aqui no corte, né? E ele vai estar aqui em cima, ó, tá vendo? Então eu vou pegar ele, Ctrl D, vou movimentá-lo para cá, tá? E aí, quando eu ver isso aqui no 3D, ó, já vou ver, cadê ele? Sumiu. Sumiu porque eu botei para visualizar somente o que o 3D, né? Se eu visualizar a estrutura, modelo completo, mostrar tudo. Pronto. Então tá aqui. Então ele tá aqui, que falta eu fazer nada mais é do que copiar eles, né? Então vou ter que copiar ele aí várias vezes. Quanto, né? Aí eu venho no nosso espaçamento da, da minha telha, né? Se eu ver aqui, no final tem que ter uns 2 centímetros de folga, né? Para eu ter ali a cumieira. Mas se eu voltar aqui, ó, o espaçamento, vou adotar o espaçamento aí de 1,5 m, tá? Pode ter até de 1,40 m, tem de 1,20 m, tá? Vai depender do catálogo da telha de fibrocimento. Digamos, se a telha for de 4 milímetros, talvez de 70 a 70 centímetros. Se a telha for de 8 milímetros, aí ela vai ter um espaçamento de 1,20, de 1,40. Então isso aí vai depender da telha que você está usando, do catálogo. Você vai projetar uma coisa vendo o catálogo, né? Então vou colocar aqui de 1,20, tá? 1,20 aí
espaçamento desses caibros. Venho aqui no corte, né? E aqui eu vou mexer aqui nas características desse perfil. Então, no caso, ele está aqui, né? Vou vir aqui no modelo. Ele está todo... Ele tem 745, né? Eu não vou alterar isso. Deixa eu clicar aqui nesse canto aqui, ver se aparece inclinação, rotação, né? Tá. Então vou colocar ele bem aqui na ponta, só para ficar mais fácil de eu rotacionar ele. Então cliquei nesse ponto como referência, rotacionar ele aqui. Então daqui para essa linha. Ué. Pronto. Ctrl D, pego ele lá da frente, coloco aqui. Então o espaçamento aí da telha de fibrocimento, eu vou usar aí 1,20. Então eu vou dar um comandozinho aqui bastante interessante. No caso, está aqui o objeto selecionado, né? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl U, tá? E aí eu vou fazer um segmento aqui desse elemento. Quanto? A cada 1,20. Então aqui, ó, incremento e desdobrar, tá? Incrementar e desdobrar. Então, do centro dele aqui, cadê o centro? Tá aqui, o metadinho, ó. Do centro para cá, seguindo esse alinhamento, eu quero 1,2. Enter. E aí eu vou puxar aqui, ó, e vai aparecendo os perfis, ó. Nossa, perfeito, ó. Pronto. Tá aí todos eles, né? Feito. E aí eu vou selecionar aqui e vou dar vou ver se vai funcionar aqui, né, nesse corte. Ctrl Shift M, que é para espelhar. Então, ó, peguei aqui no meio, apontei para cima e espelhei. Então já está aí todos os meus caibros, né? Então se eu ver aqui no 3D, olha, ó, todos os meus caibros aí de apoio. E aqui nos cantos eu não preciso de desse acabamento aqui, né? Eu poderia reduzir a espessura dessa vigota e transformar ela numa tábua, né, para acabamento. Mas no caso aí não precisa, tá? Então tá aí, tá pronta, né, a estrutura aí de madeiramento do telhado, né? Aí você pode perguntar, mas e aí, ela vai abrir, né? Então assim, no caso aqui eu vou ter as paredes, então eu vou fazer umas paredes aqui para a estrutura se apoiar nessas paredes, né? Então eu venho conforme já foi feito anteriormente, né? Eu vou selecionar aqui a parede, então é essa aqui, já está selecionada. Venho aqui no 2D, né? Estou no pavimento cobertura. Vou ver aqui como é que ela está. Cobertura, o origem é 0, a altura é 3. Então ela vai vir daqui para cá, né? Eu vou ter parede aqui e eu vou fazer duas paredes aqui também, né? Para segurar esse telhado aí. Então, ó, tá aqui, tá para criar. Daqui, vou mudar aqui essa seleção, né? Chalinha.
Pronto, um aqui. Daqui para cá. Aqui é a mesma coisa. Daqui para cá. Emendou, né? Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, porque para não ficar aberto. Então eu vou vir aqui, parede. Daqui para cá. Depois daqui para cá. Pronto. Se eu ver no 3D, ficou um trem assim, né? Então aí dá para apoiar aí a estrutura. Posso fazer colocar um elemento na vertical aqui, amarrando, né? Mas isso aí é se você quiser colocar, né? Ah, no caso aqui eu poderia até puxar, né? Só que não tem viga embaixo. Aí não fica muito interessante. Mas eu poderia selecionar essa parede e na face dela, e aqui no 2D, mais fácil. Não vai ter. Poderia puxar aqui, ó. Mesma coisa desse lado aqui. Pronto. Poderia fazer assim, né? E pode ser que na frente a gente coloque uma viga de concreto, porque a minha caixa d'água ela vai ficar nesse vão aqui, né? Então é uma solução. E agora? E agora eu vou transportar, né? Pegar aqui, ó. Cadê? Eu vou agrupar, vincular, né? Mostrar a seleção. Vou selecionar todo o meu telhado. Então selecionei ele. E aí nesse ponto de frechal aqui, ó, pode ser nesse ponto aqui. Eu vou mover ele até a minha estrutura, ó. Não estou conseguindo alinhar. É porque o alinhamento dele está bem aqui. Pronto. Ele vai ficar amarelo. Ó, tá amarelo, tocou, movi. Então tá aí, né, no ponto de frechal. Então, não ficou bem onde eu queria, não. Eu vou ter de descobrir aqui onde é que é 50 centímetros aqui, para pegar como referência. F2, pegar aqui
Deixa eu ver aqui. Agora eu tenho a referência aqui, ó. O que que eu vou fazer? Ctrl D, é a referência do meu telhado. Venho e coloco ela aqui. Bem mais fácil. Porém, eu tenho que ver se ficou ajeitado aqui. Eu creio que aparentemente ela tá abaixo, né? Ela não tá dentro da viga, mas aí não tem problema, que aí fica mais fácil de eu pegar aqui, ó, e mexer pra cá, que aí vai ficar em cima da viga certinho. E aí eu venho, ó, deleto aqui, deleto o outro lado. Tá pronto aqui, né, meu telhado. Esse aqui esse aqui eu vou reduzir ele depois, né? Vou ver. Pegar aqui, cadê? Eu tenho que reduzir ele o tamanho total. Ele tem 7,45. Se eu colocar 6,45, será que ele reduz dos dois lados? Não, só reduz de um lado. Mas aí não tem problema, né? Pego aqui e movimento no eixo. Calma. Movimento aqui no eixo Y. Ó, movimento para cá. A aula aí já está com 52 minutos. Então acho que já tem muito tempo aí. Então, cheguei nesse posicionamento aqui, eu venho e posso fazer aquela modelagem com sólidos. Então, vem aqui, operações com elementos sólidos. Eu quero essas paredes. Vou tentar outra aqui. Eu acho que tem uma aqui. Tem uma ferramenta específica para o telhado. Deixa eu ver aqui. Então, uma forma aqui de fazer ela sem precisar selecionar todas as paredes, eu seleciono o telhado, né? Posso tentar selecionar até aqui selecionar aqui selecionar tudo isso e selecionar aqui também. Caso aqui de selecionou, né? Eu venho aqui, seguro o Shift e seleciono de novo. E também. Então, selecionei o telhado e vou vir aqui em modelagem. Extras coberturas, cortar pela cobertura de plano único. Então, vou selecionar aqui e aqui, ó, cortar topo do elemento, vai cortar as paredes aqui em cima, ou cortar as paredes que estão embaixo. Eu vou selecionar os que estão em cima e clico em cortar. Ué, acho que eu posso selecionar só os planos mesmo. Vamos aqui de novo. Cortar pelo plano, cortar aqui.
paredes, pilares e vigas, cortar. É, é só o plano mesmo. Ele não funciona com os elementos estruturais. Tá aí, tá feito o telhado de telha fibrocimento, né? Então, se eu quiser reduzir aqui a espessura da telha, né? Que a telha de fibrocimento ela pode ser mais baixinha, colocar aí 5 centímetros, ok, reduzir aqui, pronto, agora tá aparecendo mais, tá? Aí eu tenho uns cortes, ó, vou ver o corte aqui, ó, não tá pegando as vigas aqui, ó, porque tem uma parede aqui na frente, tá vendo? Deixa eu ir para outro corte, ó, esse corte aqui pega as paredes e as vigas e os caibros. Então fica tudo bem detalhadinho, né? Aqui, ó. Então ficou aí. A modelagem do telhado, ela vai ser feita através da criação de vários perfis e você ir colocando um a um, né, espaçado conforme a necessidade. Dá muito trabalho, às vezes não é interessante. Tudo isso aqui que eu trabalhei com vocês, tipo a modelagem da estrutura, aqui, ó, a modelagem da estrutura do telhado, isso aqui não é interessante que esteja no projeto arquitetônico, tá? Não é interessante, mas a gente tem que aprender a fazer, né? Senão é praticando que a gente aprende as funções do programa, né? Então, assim, ele tem funções aqui estruturais, né? Só que a gente sabe que essas atribuições aqui, essas ferramentas estruturais, elas são feitas em outro software, ok? Então aqui vamos se ater ao ArchiCAD só a parte arquitetônica. E aí, para os outros projetos, a gente exporta o arquivo IFC dele, né? Acho que tem como salvar como, né? Aqui. E selecionar aqui, ó. Cadê? Calma aí. Deixa eu ver aqui no térreo. Salvar como. Não tem. IFC, ó. A gente seleciona IFC e salva como IFC. Aí no outro software a gente abre esse projeto e ele vai ter as características, né? Deixa eu ver aqui. Eu consigo abrir ele em outro software BIM, né? Aí esses softwares BIMs pode ser o QBuilder da AutoQI, o Eberg da AutoQI, né? Então, era só isso aí, pessoal. Depois eu vou tentar fazer uma parte 2 desse vídeo fazendo com a telha cerâmica, o madeiramento. Que esse aqui ficou muito longo.